Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, já vim trazer esse arranjinho com uvas. Eu recebi um pedido de uma colega nossa que ela tá com um pouquinho de dificuldade da distribuição do branco sobre a uva. Eu vou fazer um chão assim bem simples para esse nosso pequeno arranjo, né? Vou usar nele marfim de início, vamos distribuindo esse marfim para a região de frente, para a região que eu quero mais luminosidade. Vou espalhando com cuidado para não borrar os elementos em volta e também com um pincelzinho com pelinho mais macio, um pincelzinho maior, pincelzinho número 14. Você pode usar um 16, um 18 para ajudar a espalhar mais rápido no espaço em que não encontra com as frutas e nem com essa xícara. Não precisa crescer demais esse marfim, vou deixar ele assim afastado dos elementos, porém mais escurinho próximo aos elementos e sumindo conforme vai se afastando dele ou deles. Olha só, vou deixando já um pouco mais escuro com esse ocre ouro encostando na xícara e nas frutas. Não vou trazer demais à frente o ocre ouro, embora ele não seja ainda a nossa sombra principal. Ele é basicamente um complemento para o preenchimento desse espaço, dessa mesa onde está essa xícara e essas uvas. É como se ele fosse apenas parte desse preenchimento de espaço que de fato eu estou pintando e estou esfumaçando no em volta. Esse marfim, ele vai cair aí tanto para essa região de maior luminosidade para frente, quanto para sumir esse ocre ouro na parte de trás. Tô fazendo assim acelerado porque você já deve ter percebido que não tem nada demais para fazer esse chãozinho. Apenas a emenda da tinta, marfim, ocre ouro e vou colocar também um pouquinho de sépia. No entanto, é bom observar, é importante aí de observar nesse desenho, apenas os pontos onde eu estou distribuindo marfim, onde estou distribuindo ocre ouro, que pode ser substituído por mostarda ou siena natural, e onde eu vou colocar o sépia. Se você também não tiver marfim aí em sua casa, você pode estar usando tanto o amarelo bebê, o salmão bebê, quanto o branco em último caso. Esse chão, ele vai ficar assim, bem curtinho, só aí nesse em volta. Não vai subir muito, não vou fazer fundo. A gente vai focar nesse objeto principal, ou nos dois objetos principais que temos aí, né? Que é a xícara e a uva, mas o objetivo mesmo para hoje são essas uvas. Esse tecido, gente, é uma sacaria. Aí, eu tô fazendo uso desses dois pincelzinhos, um número 14 e um número 8. Esse número 14, ele tá equivalente basicamente ao número 10, ele tá bem acabadinho já, bem usado. As pessoas me perguntam sempre sobre o pincel. Eu não gosto muito de falar, assim, do tamanho do pincel, enfim. Porque como eu já mostrei para vocês em outro vídeo, eu uso vários pincéis em mesmo número e até em referências diferentes. A situação de como está o pelinho do pincel é muito importante na nossa pintura. Se eu digo que estou usando o pincel número 8, mas o pincel número 8 da sua casa pode estar muito diferente do meu, ser um pincel completamente diferente, com um efeito na pintura também bem diferente. Portanto, use aquele que você consegue fazer seu trabalhinho de forma mais fácil, que você se entenda melhor com ele. Tem uma facilidade maior de desenvolver o seu trabalho com ele, tá? Aí, eu tô passando sépia, vou fazendo o contorno dos elementos do lado esquerdo, ou seja, a minha sombra que parecia ser do lado direito, veja que apenas esse ocre ouro ficou como base para nossa pintura. A nossa sombra, ela tá sendo projetada e bem forte para o lado esquerdo. Apenas você faz o contorno desse lado aí, ó, esquerdo, e puxa. Veja que eu tô puxando aqui uma forma triangular, um tanto arredondada, não é? Mas quase que triangular para o lado esquerdo. E apenas isso. Para nossa xícara, eu vou começar enchendo ela com branco.
Nós vamos usar bastante branco nela. Observe o quanto de branco eu coloquei aí na minha xicarazinha. Vou terminar esse lado com cinza lunar. Olha, eu vou terminar esse lado com cinza lunar, mas você não precisa encher a parte de baixo. A base da xícara também toda de cinza para não ficar escuro demais. Essa parte aí da asa dela, você pode encher tudo com cinza lunar, tá? Esse lado aí até chegar na base também. Agora, a base dela também vai levar uma porção de branco. Não tem separação entre a parte principal e a base, mas eu tô pintando primeiro a parte de cima e depois eu vou emendando a parte de baixo. Nesse primeiro momento, as emendas eu vou fazendo bem feitas, tá? Vou passar também uma certa quantidade de cinza, aí essas uvas estão, né, encostando nessa xícara, faz uma sombra, e essa sombra não precisa deixar ela tão longa, bom? Mas ela vai ficar assim um tanto marcadas, igual o chão. Agora aí na minha base eu vou passando o branco e a gente ainda vai acentuar essas sombras, viu? Ainda vai levar aí sépia, ainda vai levar preto, não tá pronto. Observe os pontos, né? Porque é nossa base, esse cinza chumbo e o branco são as nossas bases. Observe os pontos que eu já vou pintando com o cinza, que já é um ponto de sombra, e o lugar em que eu vou colocando o branco, que é uma luminosidade bem mais marcada. Essa parte aí do lado esquerdo, ela vai vir com sombra marcada, trazendo até metade mais ou menos da nossa xícara. Sendo que essa região aí mais central, olha, eu vou deixar separado, né? Eu vou deixar um ponto de luminosidade entre o lado esquerdo e a região central. Não precisa deixar muito clarinho e nem levar muito excesso de branco depois aí em cima, mas que fique uma marca, vamos dizer que um reflexo de alguma coisa. Agora eu vou pegar o sépia e vou começar a detalhar um pouco, ou seja, trazer a sombra principal. Esse lado esquerdo, ele vai se perder bem a esse chão. Não se preocupe, a sua xícara não vai se emendar com o chão, não vai ter essa ideia de emenda, mas vai ter aquela sumida entre elemento e chão. Na maioria das pinturas, essa certa emenda, ela pode acontecer sem prejudicar de forma alguma o entendimento de um todo. E é bom a gente treinar um pouquinho também isso. Por essa razão, eu não vou colocar o preto fazendo separação de chão e xícara. Eu vou deixar elas se emendarem um pouco mesmo. No final, você vai ver que elas vão estar até bem mais emendadas. Nessa região, aí embaixo da uva, já coloquei um pouquinho, mas eu vou projetar ainda mais essa sombra. Essa curvatura, aí precisa ficar também um pouquinho escurecida. É uma curvatura bem marcada. A gente ainda vai pintar esse chão, ou a base que encosta no chão, aliás. E vamos escurecendo gradativamente conforme a gente vai vendo a necessidade da nossa pintura. Eu troquei o pincel, que aquele estava muito pequeno e o pelo durinho. É uma coisa que a gente vai também observando durante nossa pintura. Às vezes, quando já tem assim uma camada de tinta, principalmente úmida, a gente pega um pincel e ele começa a mais retirar esse excesso de tinta, se ele tiver com o pelo mais durinho, do que deixar a tinta na nossa pintura, no nosso desenho, enfim. Então, a gente pega um que tem um pelo mais macio, porque numa pintura como essa, o pelo macio e o pelo mais durinho eu uso sempre. Cada um com sua função. Um para encher o pelo mais durinho, ele não vai deixar muito excesso de tinta sobre o meu tecido, o que vai facilitar para mim depois, na hora de eu sair colocando aí sombras e luzes. Olha o que eu tô colocando para esse cantinho, uma boa porção de branco como luminosidade para a asa dessa xícara.
Sim, se você deixa, na hora de você fazer a base da pintura, da sua pintura, quando você quer fazer um desenho assim, tipo esse mais detalhadozinho, em sombras e luzes, se você deixar já uma quantidade de tinta muito grande na pintura de base, na hora que você for colocar os outros tons, tanto a pintura base vai se misturar muito aos outros tons, modificando a quantidade de sombra ou de luz que você queira deixar lá, quanto você vai ter um pouco mais de dificuldade, porque vai ter um acúmulo de tinta muito grande, às vezes a gente precisa deixar secar um pouco para conseguir escurecer mais ou clarear mais determinado lugar. Base, pouca tinta, depois a gente vem com um pouquinho mais em cima, colocando os efeitos que a gente precisar. Eu enchi de amarelo-limão essa região, veja que eu não enchi tudo, eu deixei uns espaços sem tinta. E vou completar esses espaços com o ocre ouro. Você pode estar usando o siena natural aí na sua casa, tá bom? Eu vou completar isso aí com ocre ouro, não de tudo, porque para os contornos a gente ainda vai trazer o sépia. A gente vai dar uma ideia de uma pintura no tom ouro para os detalhes dessa xícara. Aí, olha, eu vou passar o sépia, já preciso de um pincel menor, um pincel número 4, um pincel número 6, se for uma referência menor, ou um pincel número 4 ou 2, enfim, um pincel que me permita fazer esses contorninhos, levar pouquinha tinta, fazer essas emendas sem crescer demais esse sépia, cobrindo os outros tons. Todos os 3 dos tons têm que aparecer. E a gente ainda tem um branco para colocar aí. Observe os pontos onde eu vou distribuindo esse sépia. Eu tô deixando sempre sombra voltada para o lado esquerdo. Lado direito, eu tô deixando que apareça o tom mais clarinho, que venha a luminosidade. Essa região aí de dentro, a gente também pode colocar o sépia, mas a gente tem que ter um cuidado para não crescer ele demais, tá bom? Veja a luminosidade dessa asa na parte de baixo. A gente precisa seguir com ela. Cuidado com o seu contorninho. Essas asinhas, quando tem assim um detalhe ouro, ou alguma coisa que chame mais a atenção, que destaque ela, é bom a gente ter cuidado para não borrar, porque chama mesmo na pintura, chama a nossa visão, né? A gente tende a dar uma olhada. Então, pinta com cuidado para você não borrar. Veja que eu passei bastante sépia, eu dei uma boa quebrada naquele tom de amarelo-limão, que é forte. E nós vamos colocar as luminosidades. Vamos pegar o branquinho e vamos colocar espalhando pouquinho e deixando o excesso, ou seja, nós vamos colocar luminosidade curta e vamos colocar também brilho, aqueles excessozinhos que o tom ouro pede. Veja que eu espalhei esse branco um pouquinho, naquela região que já estava mais clara. E daí, a gente vai vir colocando uns excessozinhos, que são os brilhos. Esses cantinhos são cantinhos de detalhes bem pequenos, e cada um desses detalhes, eles são bem importantes. Eu sei que eu tô fazendo essa pintura numa sacaria, uma sacaria um tanto rala. Some, a gente perde muito desses detalhezinhos que a gente coloca. Eles acabam se emendando mais do que é necessário e os menores detalhes a gente também acaba não conseguindo colocar. Mas dá pra ver direitinho, tá vendo? Que tem um brilhinho aí, que tem uma tonalidade mais voltada pro ouro. E essa faixinha aí em cima, eu também vou pintar nas mesmas tonalidades. Vou passando inicialmente o amarelo-limão. Não é para encher todo, você observa os pontos de luminosidade que tem no corpo da xícara e a gente vai seguindo ele na parte de cima, ou seja, é o ponto que a gente vai colocar o amarelo-limão. Tô dando continuidade com o ocre ouro. Pode ir emendando bem esses 2 tons, com o cuidado de deixar ainda aparecer esse tom mais clarinho do amarelo-limão.
Vamos vir com sépia também. Pincelzinho pequeno, pincelzinho número 4. Para essa região, ela é mais estreitinha. Aí embaixo, o sépia. Vou puxar ele bem longo, por sinal, emendando a esse ocre ouro, chegando bem próximo da região onde eu coloquei o amarelo limão. Essa parte, ela precisa ficar bem escurecida. Esse lado esquerdo. O lado direito, embora tendo essas uvas aí, mas a gente vai colocar, se preocupar mais com a sombra da uva, de uma uva, e não de um todo da xícara. Aí embaixo, precisamos deixar bem escurinho, bem profundo. Depois a gente pode colocar até um toquezinho de preto. Vamos marcar bem isso aí. Eu gosto de colocar um contorninho nessa região de baixo, lado a lado. Esse contorninho a gente levemente emenda ele aos outros tons, mas é uma emenda bem curtinha, para que a gente não vá desaparecer com as outras tonalidades que estão aí em cima. Veja que fica bem marcadinho, fica bom esse toque de sépia, esse contorninho. Para a região de baixo, abaixo do sépia, também vou fazer um contorno, mas eu vou fazer com cinza. Passar um pouquinho de cinza, marcando essa sombra aí. As tonalidades ouro, elas já estão aparecendo. Elas estão aparecendo assim, vamos dizer que mais escuras. A gente pode dar um tom mais claro ou um tom mais escuro. Para esse contexto, uma tonalidade mais escurinha fica melhor, voltado mais para o tom sépia do que para o tom amarelo. Agora, o branco, que você também coloca luminosidade e brilho. Ou seja, veja que eu coloquei uma porção de branco, espalhei. Agora, eu venho com excessos. Na hora da luminosidade, a gente aproveita os pontos mais clarinhos. Na hora do brilho, a gente pode distribuir um pinguinho até em cima da região mais escura. Isso é o preto. Olha os pontos que eu vou aprofundar mais essa sombra. Aí, embaixo dessa uvinha. Para esse lado esquerdo também preciso colocar um preto. E lá no final, se necessário, a gente coloca mais preto, tá bom? Mas na pintura de um todo. Vou descendo aí esse contorninho, onde o cinza chumbo estava bem forte. Veja que eu vou deixar ele mais marcado ainda com o preto. A região de baixo, da base da xícara, também precisa de um toque preto. Até para essa sombra que tem aí, não necessariamente uma sombra, mas esse reflexo que tem aí, também levará ao preto. Esse sépia que eu coloquei embaixo dessa uva, vou acentuando ele com o preto, deixando bem marcadinho. Esse cantinho aí embaixo. Observe que a gente acabou escurecendo bem esse lado esquerdo, era realmente a intenção. Ponto de nossa sombra mais marcada. O chão eu vou deixar ele assim mais suave, principalmente o espaço das uvas que está bem à frente. A gente pode distribuir uma porção de cinza. Se você não tiver o cinza, use o cinza chumbo. Se você não tiver o cinza chumbo para essa pintura, você pode estar pegando o seu cinza, escurecendo ele um pouco ou fazendo aí um cinza mais escuro. Para essa parte aí da frente, essa sombra que eu coloquei embaixo, eu vou usar o cinza mesmo, que é mais suave. Não preciso de uma sombra muito escura. Aí eu tô reforçando em alguns pontos o branco, os pontos de maior luminosidade. Essa parte aí, vou deixar uma boa luminosidade, vinda de cima dessa região bem mais marcada. Para a pintura, dessa faixinha que tem aí embaixo também, eu vou começar com o ocre ouro e vou terminar com o sépia. Eu não vou colocar o amarelo limão nessa região, tá bom? Ele é bem estreitinho, bem discreto. Eu não vou colocar o toque do amarelo limão, essa luz mais marcada.
Tô emendando já o sépia, deixando o ocre ouro na região de maior luminosidade, ele aparecer melhor. Esse lado aí, esquerdo, vai sumindo essa xícara, né, essa base dessa xícara com o chão, vou deixando assim mesmo. E vou colocar o branco, a nossa luminosidade mais marcada. Pode colocar só os excessos, pode colocar, espalhar um pouquinho. Eu vou colocar só o excesso mesmo, porque é um espaço muito pequeno. Aí não dá para detalhar muito, não. Para esse cantinho aí, eu vou espalhar só um toquezinho do ocre ouro. Separando do chão, mas deixando bem apagadinho, bem discreto. Bom, gente, agora eu vou para a pintura da uva, né? Eu vou enchendo essa uvinha aí com amarelo limão mesmo. Vou passar o siena natural para essa região de baixo, deixando mais escuro, mais marcado. O siena, ele vai cair modificando um pouquinho esse tom. Ela será aquela uva verde, porém sem tanto verde. Deixa que eu vou emendando bem, pra já eu não vou deixando manchas. Eu gosto de fazer minhas uvinhas manchadas. Isso aí é o verde oliva. Tô usando o pincelzinho número 8. Vou emendando esse verde oliva, ele vai caindo como uma sombra e também como toque de verde que eu vou dar para minha uva ou para as minhas uvas. Vou usar em algumas também um toquezinho do verde pistache, mas quase que no geral a cor será o verde oliva, a cor verde da uva. Olha que tá aparecendo aí uma luminosidade, veja que eu já vou manchando com esse tom, esse verde oliva. Vou pegar o branco, vou colocando luminosidade e uma certa névoa em cima da casca. Você pode brincar bastante disso aí, mas eu vou usar mais de luminosidade e brilho. Lado direito eu vou deixando com uma luz mais marcada, o lado esquerdo eu vou deixando mais sombra. E nos pontos em que tem mais luminosidade, eu vou deixar esse brilho mais marcado. Mas veja, eu coloquei o meu brilho, né? Eu vou tirar o excesso do meu pincel e vou unir esse branco desse brilho um pouquinho por suas laterais. Eu não vou deixar ele tão solto, tão jogado aí em cima, tá vendo? Eu vou pegar um pouquinho de sépia para escurecer esse cantinho aí embaixo, olha, a sombra de uma uva de encontro à outra, no encontro com a outra. Esse lado aí também vou marcar bem pouquinho. Você pode usar também para manchar um pouco. Veja que a uva, ela ficou bem, mas bem brilhosa mesmo, né? Bastante brilho, a gente pode deixar até menos, deixar ela mais opaca. Eu vou exagerar um pouquinho no brilho, para você perceber como colocar, como espalhar. Aí, eu comecei pintando essa com o siena, uma cor escura, misturando ele com um pouquinho do amarelo-limão. Eu quebrei um pouco aquele tom do amarelo-limão, eu vou pegando os dois juntos, siena e amarelo-limão. Agora, já venho com sépia, nessa parte de sombra aí embaixo, a sombra da uva que tá encostando nessa que estou pintando. A região de lado esquerdo, ela também naturalmente já é mais escura, é o ponto de sombra. Aí, eu misturei sépia com amarelo-limão para suavizar. E vamos colocar luminosidade. Primeiro, luminosidade bem marcada, tá vendo? Eu peguei um pouco de amarelo-limão com branco e vou espalhando bastante aí em cima. Vou descer mais branco ainda. Já vai ficando um ponto bem marcado aí de luminosidade. Tá bem solto, veja que eu apaguei um pouquinho a lateral dele. Vou passar um toque do verde oliva, tanto quanto sombra, quanto para deixar um pouquinho de verde na nossa uva.
Essa outra, vamos lá de amarelo limão novamente. Se você quiser suavizar o amarelo limão, pode passar um pouco de branco junto com ele. Ou pode usar o amarelo canário. Ele tem uma quantidade maior de branco. Embora para esse tom de uva, eu não gosto muito do amarelo canário. Mas vamos enchendo tudo isso aí de amarelo limão. Veja que tá ficando espaços vazios lá atrás. Tá começando a aparecer. Vou esfumaçar um pouco de branco por cima desse amarelo limão. Essa será mais clarinha. Bastante amarelo limão. Verde oliva. Por essa região embaixo. O toque de verde que a gente vai colocar para ela. Eu peguei um pouquinho de branco com o verde oliva, ele chega mais próximo ao verde pistache. Siena natural, queimando um pouquinho essa casca. Veja que eu vou deixando aqui umas sombras. É como se houvesse uma transparência na casca da uva. A gente vai espalhar mais luminosidade e colocar brilho. O brilho, o excessozinho de branco, mas esse excessozinho de branco, a gente espalha um pouquinho ele. Eu vou preencher, olha, esse pedacinho que tem aí embaixo. Para esse pedacinho, eu vou encher ele de sépia. Pode colocar um toquezinho de preto também. Eu tô enchendo isso com sépia. É como se tivesse mais uvas aí dentro, né? Essa xícara está cheia de uvas. E essas uvas eu não vou pintá-las todas de verde. Uvas verdes. Coloquei o toquezinho de preto. Aí eu vou fazendo o mesmo, vou colocando sépia. Pincelzinho número 0, pra gente não sair borrando nem o que tá pronto e nem aquela que ainda vamos fazer. O preto eu vou usando também para aprofundar alguns pontos. Como esse espaço é maior, eu vou colocar um pouco de siena natural para mostrar como se tivesse um pedacinho de uva ali aparecendo. Escureço a parte de cima para fazer a separação dessa uvinha. E vamos para a pintura da nossa próxima uva. Essa daí, ela tá por trás de duas. Eu vou enchendo ela com amarelo limão, não precisa encher de tudo. Já tô usando aí o verde oliva. Vamos emendando, a gente pode ir emendando bem, mas não se preocupe se não tiver conseguindo emendar bem os tons, porque casca de uva é manchado, né? A gente olha e vê vários tons sobre ela. O siena natural, do lado de baixo eu coloquei o verde oliva, um tom de sombra, do lado de cima eu coloquei o siena natural. Ela tá mais escura, ela está por baixo. Aí, eu vou colocar mais sépia, como sombra dessa uva que tá aí por cima. Principalmente do lado direito, né? A gente deixa mais marcadinho. A gente precisa colocar uma luminosidade para esse centro, que tá mais afora, mais livre. Primeiro a luminosidade, a gente vai espalhando esse branco. Depois a gente coloca um excessozinho de branco também, mas você poderia bem já deixar ela assim. Ou seja, o branco que nós vamos colocando sobre nossa uva, primeiro a gente faz uma luminosidade, espalhando esse branco, deixando o ponto que vai receber o brilho mais clarinho. Brilho também pode cair no lugar escuro, tudo bem. Mas quase sempre a gente deixa um excessozinho de tinta, um brilhinho, no lugar onde tem mais luminosidade. Esses cantinhos, olha, a gente vai arrumando com o pincelzinho número 0 para ficar um acabamento bem feito.
ficar espaços vazios ou espaços manchados, porque a gente tentou colocar com pincel grande. Aí eu vou colocando sépia e siena natural. Vamos preenchendo esse espaço aí entre as uvas. Esses pequenos espaços, eles são bons para trazer a ideia de que tem outras uvas lá por trás, tá? Para essa daí, eu vou enchendo ela com verde pistache. Vamos colocar o tom verde mesmo, para você ver também, porque a gente tem usado muito o amarelo e o verde oliva para trazer a cor verde para essas uvas. Eu fiz aqui uma base com o verde pistache, coloquei o siena natural. Vou levar um toquezinho do amarelo limão, a gente não foge aos tons. É só vamos buscar arredondar a nossa uvinha. Um pouquinho de sépia para a parte de maior sombra. E vamos manchando essa casca com esse sépia, o branco na parte de cima, ponto de luz, ponto mais afora, primeiro luminosidade. Se você quiser dar a ideia de névoa, você coloca o branco bem irregular. Aí eu tô só colocando esse toquezinho de sépia aí, porque a gente tem essa outra uva muito grudada, precisa ter uma sombra. Os cantinhos, aquelas quininhas bem pequenininhas laterais, a gente pega um pincelzinho número 0, vai preenchendo, para que fique tudo cheinho, tudo bem delimitado, sem borrar. Esses acabamentos, eles são muito importantes no nosso desenho. Às vezes passa até um pouquinho despercebido, mas faz toda a diferença. A nossa última uva verde será essa que está aí na mesa. Eu vou começar a pintura dela com verde pistache. Vou encher boa parte dela com verde pistache. Você pode estar enchendo ela toda ou grande parte dela. A parte do lado esquerdo, lugar de maior sombra, vou deixar o verde pistache. Lugar de maior luminosidade, eu vou colocar o amarelo limão, nosso lado direito. Vamos emendar bem as duas tonalidades e vou começar a colocar o verde oliva. Esse verde oliva, a gente saiu usando ele como nossas sombras, não foi? Como uma das nossas sombras. O siena natural vai manchar um pouquinho. Para até então, a gente não colocou nada de luminosidade. Estamos só colocando as sombras. As nossas sombras, elas vão sendo colocadas na parte do chão, que é uma região de onde não vem luminosidade. Em alguns cantinhos, onde uma uva encontra com a outra. Agora, a nossa luminosidade, ela é bem mais expressiva. Ela vai ser bem voltada para o lado de onde vem luz. Então, aí, olha, veja esse branco que eu coloquei. Eu espalhei ele bem como nossa luminosidade. Para esse lado esquerdo, onde eu coloco um branquinho, isso não é luz. A uva, ela tem uma certa transparência, vamos assim dizer. Quando a gente olha um cachinho de uva, principalmente essas verdes, essas maiores, dá a impressão de que passa um pouco dessa luz para o lado de sombra. Quase como se fosse um vidro, a ideia que nós vamos colocando, tá? Veja que eu espalhei uns excessos aí de branco, deixei ele sem emendar. Mas na hora que você coloca, agora eu tô manchando essa casca, tá bom? Tô eliminando um pouco aquele excesso de branco, deixando aparecer umas manchas mais esverdeadas. Na hora que a gente coloca esses brilhos, esse branco como brilho, esse excesso, a gente observa se ele não ficou grande demais, solto demais. Como se tivesse caído uma porção de tinta em cima da nossa pintura, seja da uva, seja do que for. Se tiver algo assim, parecendo
fora do normal ali em cima, parecendo que não é parte daquele elemento, a gente emenda um pouquinho as laterais, mas bem pouquinho, que a gente parece unir as duas coisas. Tira aquele aspecto de que caiu uma porção de tinta ali. Para esse cabinho, eu enchi ele com sépia, coloquei um toquezinho de verde, pistache e branco como luminosidade. Para a pintura desse outro cachinho de uva, veja que eu já pintei uma para formar o meu guia de cores. Vamos pintar o restante para você ver como está sendo feito. Eu passei a uva no encontro dessa uva com as outras. Estou terminando ela com púrpura, vamos emendar bem isso aí. São misturas de tintas para essa base. Aí a gente vai usar o preto, o uva, o púrpura, vinho, para esse cachinho. Azul Caribe, azul bebê, branco, são vários tons. Fiz esse preenchimento todo com uva e púrpura. Agora eu tô passando preto para esse encontro entre as uvas, ou seja, um espaço de sombra mais marcado. Esse preto eu costumo crescer um pouquinho para manchar em cima, não é? Por cima da uva mesmo. Eu não deixo ele muito para sombra, enfim, eu gosto de manchar um pouquinho também a casca. Siena natural também vamos usar para ela. Vou espalhar um toquezinho de siena nessa região de luminosidade, na região mais clara. Geralmente eu deixo siena mais para essa área, eu não levo ela muito para o ponto de sombra. Isso é o azul caribe, que eu tô manchando um pouco essa casquinha. Essas uvas mais escuras, elas costumam apresentar uma quantidade de névoa maior. Então, essa névoazinha que fica assim em cima dessa casca, eu gosto de colocar com azul bebê, azul caribe. Em todo caso, às vezes eu também coloco com o próprio branco. Veja que agora eu tô colocando um pouquinho de branco na região onde eu quero luminosidade mais marcada. Coloquei um pouquinho de branco, espalhei ele e vou deixar, olha, um excessozinho aí em cima. Mas observe que esses excessozinhos, eu tô emendando eles um pouquinho as laterais dele. Eu não coloco e deixo ele lá solto. Alguns lugares até cabe. Aí eu emendei um pouco. Nessa hora você pode manchar também com os outros tons, essa casquinha. Uva tem assim, ela apresenta vários tons em cima de sua casquinha, devido aos pontos de luz e de sombra. Aí eu já tô espalhando vinho, enchi tudo com vinho. Vou pegar um pouco de preto, pode ser uva, pode ser berinjela, cores assim bem escuras e a gente já vai marcando aí, o ponto de sombra, essa região de baixo. Um pouquinho de azul bebê. O azul bebê, ele vai cair nessas uvas que vou pintar, mas como luminosidade. O azul caribe, ele vai ser tipo que uma névoa. E essa névoa, ela pode ficar tanto em região de luminosidade quanto de sombra. Ela cai basicamente no nosso desenho como se fosse apagar um pouco a tonalidade da cor mesmo da uva, na pintura, né, no caso. Como se ela estivesse apagando um pouco a tonalidade da uva no total. Seja escura ou seja clara, seja ponto de sombra ou seja ponto de luz. Sendo claro que nos lugares de luminosidade, ela é mais expressiva, a quantidade é maior. Aí, eu tô colocando umas manchinhas. Vamos colocar também luminosidade. Essa luminosidade, eu tô começando ela aí com o azul bebê. Mas eu vou colocar branco também para nossa uvinha, viu? Veja que eu vou deixando aparecer melhor aquelas manchinhas que coloquei. Aí vem o ponto maior de luz, ou seja, o brilho, que eu tô colocando agora com o branco. Essa aí de trás, eu vou começar com o preto mesmo.
Olha só. Ela tá bem escura, ela tá atrás de tudo isso aí. Ela tem uma sombra mais marcada. Eu sei que ela tá do lado de luminosidade, mas esse cantinho dela específico, ele tá lá embaixo de tudo. Agora, a gente continua com uma tinta mais suave, a gente não vai encher ela toda de preto. Vamos passando aí o uva. Não lava o pincel, não precisa. Uma cor pode se mesclando bem a outra. E vamos começar a colocar um pouco de tons mais claro para ela, né? Mais claros, para a gente ir trazendo luminosidade, para a gente ir trazendo os tons da nossa uvinha, não ficar essa coisa aí tão preta. Azul Caribe, agora um pouquinho do azul bebê. O azul bebê já vai suavizando, deixando mais clarinho. E não vai perdendo o toque azulado dessa névoa. A gente vai aproveitar o lugar de maior luminosidade para colocar nosso brilhinho. Podemos deixá-la bem assim. Viu? Eu espalhei um pouquinho esse branquinho no em volta. Agora, gente, vamos para a pintura da nossa próxima uvinha. Vou começar fazendo uso de preto. Vamos puxar bem, veja que eu não usei outros tons de azul. Gosto também de usar azul marinho, mas hoje eu tô com preto, uva e de azul, que já vai, né, trazer os tons escuros. E de azul eu tô com o azul Caribe e o azul bebê. Passei o preto, passei púrpura, vou passar uma porção de vinho para essa região aí embaixo. Vamos dizer que o mais complicado dessa uva seja o preenchimento, que a gente tá usando vários tons. Pontos de sombra e de luminosidade vai ser o mesmo para qualquer uma. Eu passei um toquezinho de siena natural nessa região de cima. Para essa parte onde ficou o púrpura, tá? Um toquezinho de preto aí acentuando a sombra. Essa parte aí, ela é bem delicada, cuidado para não borrar, principalmente para uma região onde não tem fundo, onde não tem nada pra gente fazer correção. Vou colocar aí um toquezinho de azul bebê, de branco, olha só. O azul bebê, ele vai cair já como luminosidade mesmo, porém aquela luminosidade já mais azulada, né? O branco, vou colocar, vou unir ele um pouquinho para ele não ficar solto aí. E vamos para a próxima uva. Vou começar aí com vinho, ela tá bem em cima, ela pode ter mais luminosidade. Vamos encher ela toda de vinho. Essa pintura dessa daí será semelhante à pintura da primeira que fiz. Toda vinho. O preto, eu vou deixar ele um pouco para o lado esquerdo. Tô pegando aí preto, aí é o preto, uva, peguei agora. E vamos escurecer um pouco o lado esquerdo. O vinho vai ficar bem mais forte aí para esse lado direito. Vou colocar um pouquinho de siena, siena natural. Vamos ao azul bebê, ele já vai vir iluminando um pouco isso aí. O azul caribe, ele vem tanto fazendo essa separação, quanto deixando aquela névoazinha mais que cobre essa casca, que cobre esses tons que colocamos. E veja que eu tô colocando bastante dele, tá vendo? Espalhei um pouco, agora eu vou vir com mais preto. O preto eu vou colocar tanto para sombra quanto para mancha, veja que tô manchando um pouco, trazendo pro centro da minha uva. O azul bebê eu vou colocando mais e tô colocando ele com luminosidade. Vou deixar passar uma flechinha de luz para esse lado de sombra. Vou emendar essas tonalidades aí. Se você observar, as minhas uvas, elas vão secando, a tinta vai secando e vai dando a impressão de que vai ficando mais emendada as tonalidades, né?
aquele azul, o azul Caribe, o branco, o azul bebê, eles neutralizam um pouco em cima desses tons escuros que usamos. Aí eu tô distribuindo luz com branco mesmo, deixando um pouquinho de excesso para o nosso brilho, mas lembrando que nós usamos de luminosidade basicamente só o azul bebê. Essa aí embaixo, vou começando ela também com o vinho, essa boa porção de vinho. Vou completando com uva. Vamos terminar de encher isso aí com uva, vamos misturar esse vinho. Cuidado com esse em volta, principalmente essas que ficam assim mais soltas, encostando para o fundo, encostando para a pintura da xícara, porque ela precisa ficar mais formada. Como eu disse, tem uvinhas que são mais achatadas, tem umas que são achatadas, né? Devido à posição dela no cachinho. Mas a gente tem que observar que para esse cachinho, necessariamente, ela tá afora, ela tem sim um formato mais arredondado. Vou escurecer um pouco essa região aí dessa de cima, separando, fazendo uma separação melhor da de baixo. Isso que eu usei foi o preto. Agora, com um toquezinho de siena natural, eu vou passar aí desse lado esquerdo. Lembra que eu ia usar o siena natural mais para o lado de luminosidade? Azul Caribe, que já vem deixando o ponto de luminosidade mais formado. Mesmo assim, ele não é nossa luz, ele vai cair aí em cima como névoa. Azul bebê, sim, ele já traz uma luminosidade para nossa uvinha. Luminosidade que a gente vai depois distribuir brilho aí em cima com branco. Vou deixando passar um toquezinho de luminosidade para o lado esquerdo e vamos ao branco colocar o nosso brilho, o excessozinho de tinta. Olha onde eu estou colocando e veja que eu tô dando uma leve emendada nele para ele não ficar solto aí, tá? Pronto. As nossas uvas dentro da xícara estão prontinhas. Vamos agora para as duas últimas, essas do chão. Eu tô enchendo isso aí com púrpura, essa boa parte, não vou encher tudo. Vou colocar uma boa parte de púrpura para a região voltada para o lado direito, a região que vai receber mais luminosidade. Para a parte que vai receber mais luminosidade, a gente coloca os tons mais claros. Partes que vai receber mais sombra, a gente já vai com os tons mais escuros. Agora, eu já estou usando o vinho. Ela tá começando assim muito clarinha, mas ela vai ganhar seus tons escuros e será modificado. Aí embaixo, eu tô terminando com uva. E essa é a base para essa uvinha aí. Veja que já é uma base bem colorida. A outra, eu venho com um pouquinho de preto, já vou vir com um tom mais escuro. E vou espalhando esse preto no lado que eu espalhei o uva na outra, eu vou espalhar o preto para essa. Ela já vai ficar com um tom bem mais escuro, uma porque ela está por trás. Vamos emendar direitinho esses tons. Se tiver manchado, procure pegar um pouquinho mais de púrpura e melhorar as emendas. Vou colocar um toquezinho aí de siena natural. É como se a gente estivesse queimando um pouquinho a casca dessa uva, tá? Olha só. Agora, eu vou começar a distribuir o meu azul Caribe. As duas receberão o azul Caribe. Veja que o siena natural, eu coloquei só nessa que eu tô pintando agora. Isso é muito opcional. Os tons que você vai usar na sua uva, se forem esses, mas não quer dizer que você necessariamente tem que seguir essa minha regrinha, colocar todos no mesmo cantinho para sua uva dar certo. O que você precisa ter em mente é que os tons mais claros você vai colocar do lado da luminosidade, de onde vem a luminosidade. Os tons mais escuros contra a luminosidade. Na hora de distribuir suas sombras e suas luzes, então, você já vai observar
Onde tem tintas mais claras e tintas mais escuras, acentua com tons escuros o lugar onde já está mais escura a sua uva, no nosso caso aqui é o lado esquerdo, e acentua com tintas com o branco e o azul bebê, por exemplo, o espaço que já está mais claro, que é o lado direito, no caso da nossa pintura, como eu disse, viu? Colocando ou deixando bem determinado pontos de sombra e luz. Esse azul Caribe que eu coloquei aí, você viu que ele é uma tinta neutra. Ele vai cair em pontos de luz, em pontos de sombra, porque ele não vem com função alguma, nem de sombrear, nem de clarear. Ele vem com a função de apagar um pouco essas tonalidades, como se tivesse uma névoa ali em cima, que não deixa a gente visualizar muito bem o tom que está ali embaixo. Feito todo esse processo de pintura aí, olha, eu estou acentuando pontinhos de sombra, pegando tons como uva e preto e espalhando, manchando um pouco essa casquinha. Quando a gente leva um tom escuro assim em cima, apagando um pouco o cantinho onde tem o azul Caribe, dá a impressão de que se passou o dedo ali, se passou um objeto ali em cima da uva, que retirou um pouco daquela névoa, daquele espaço onde a gente usou o tom escuro. Para esse cabinho, eu vou aí preenchendo com sépia, será a mesma coisa que o outro. Eu vou preencher com sépia, lembra do outro? Eu coloquei sépia, coloquei um pouco de verde pistache e branco. Eu vou colocar aí, encher ele todo de sépia, deixando bem regular. Essas partezinhas aí implica dizer que tinha mais uva nesse cachinho, que elas caíram aí pelo meio do caminho, né? Tem mais uma nessa parte de cima que também caiu. Está marcado o galinho principal e aqueles de onde tinha algumas uvinhas presas. Feito o sépia, agora vamos pegar um pouquinho do verde pistache. E vou colocando, veja que eu tô colocando assim, meio com batidinhas. Eu não tô emendando bem, tô deixando meio solto aí em cima essa tinta, porque não é uma pintura muito lisa. Os cabinhos delas, às vezes, são um tanto enrugados, outros são bem lisinhos de fato. Mas eu vou deixar esse aí um toque mais enrugado mesmo. Vamos colocar agora a luminosidade com o branco. Essa luminosidade eu deixo ela mais para a parte de cima, sombra, ou seja, o sépia aparecendo mais na parte de baixo. E assim vai ficando esse nosso galinho que eu quis fazer ele todo enrugadinho. Não quer dizer que você não faça a pintura do seu bem lisinho, tá bom? Para finalizar nossa pintura, eu vou colocar o cabinho dessa uva aí também. Só vou colocar mesmo verde pistache e um toquezinho de branco. Bom, gente, para hoje é isso. Espero que seja útil, principalmente para você, Tânia, que estava com um pouquinho de dúvida quanto às sombras e às luzes das uvas. Logo mais eu volto com um novo vídeo pra gente. Beijos e até o próximo.